graça e a paz. Nós queremos estar aqui para reafirmar essa verdade, né, que já foi posta e que diz, né, o Pacto de Lausanne, aqui no capítulo 14. Então, é interessante que nós temos ouvido durante esses dias vários temas, né? Graças a Deus, estamos bem alimentados, com muita verdade e com muitos desafios. Cada um que vem aqui trabalhar um capítulo traz verdades muito desafiadoras. A palavra é desafiadoras, não é? Porque nós somos chamados para viver esse evangelho. Esse evangelho que não é apenas, né, uma mensagem, uma ideologia, ele não é uma ideologia. Esse evangelho de Jesus, que não é uma religião. Então, nós somos desafiados como pessoa para viver o evangelho. Somos desafiados como igreja. Os temas aqui já foram trazidos, como igreja. Somos desafiados para pensar na missão e somos desafiados diante dos desafios do mundo. Então, gente, é um plano muito elevado. Na verdade, é um plano muito elevado para se refletir essas verdades, não apenas na percepção de cada um, mas na percepção da verdade. E também é um momento, né, da gente ser desafiados para que essas verdades elas sejam nossas e que, sendo nossas, nós possamos comunicar àqueles que estão ao nosso redor, à igreja e à sociedade. Então, porque eu estou começando relembrando, né, cada tema desse Pacto de Lausanne, esses 14 temas estão nos chamando, esses 13 temas estão nos chamando para o 14, que é o poder do Espírito Santo. Porque sem o poder do Espírito Santo, nós não temos condições de viver essa verdade como pessoa, como igreja, como cidadão, como família, influenciando os desafios sociais. Tem que ser no poder do Espírito Santo. E eu louvo a Deus, porque John Stott separou um capítulo para nos lembrar. Os desafios são grandes. Você não pode ousar a responder a tudo isso a partir de você mesmo. A partir de seu desejo, da sua consciência, da sua capacidade teológica, missiológica, da sua condição de liderança. Nós não temos. Nós temos que buscar o poder do Espírito Santo, senão não temos condições de responder. Então, nós estamos aqui para afirmar essa verdade. Cremos no Espírito Santo e cremos no poder do Espírito Santo em toda a Escritura, Antigo e Novo Testamento. O Espírito Santo está em ação. O Espírito Santo vem ao ventre de Maria para gerar o verbo. Vários aqui já falaram, a geração do verbo. É o poder do Espírito Santo que gerou
Jesus. E Jesus então começa a sua missão. Como? Pregando o evangelho do rei, fazendo milagres, fazendo o bem, como já colocamos aqui em Atos, capítulo 10, 38, ele andou por toda parte fazendo o bem. Por quê? Porque Jesus iniciou o seu ministério no poder do Espírito Santo. Isaías, capítulo 61. Ele vai à sinagoga, pegou o texto e leu: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar as boas novas, para libertar os cativos, etc. Então, amados, esse é o modelo. A dependência no poder do Espírito Santo. E quando o Senhor Jesus vai ser assunto aos céus, Ele chama os discípulos e promete: vocês vão dar continuidade à minha obra, mas não podem fazer sozinhos, não podem fazer na capacidade natural. É necessário que faça a obra como Ele fez, no poder do Espírito Santo. Então recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas em toda Jerusalém, Samaria e até os confins da terra. Vou refletir o poder do Espírito Santo em duas dimensões. Primeiro, o poder do Espírito Santo em nós para ser testemunha, ser. Segundo, para fazer. Então somos chamados primeiro para ser. Meu irmão, tudo que nós ouvimos aqui de integridade, de vida com Deus, de evangelho autêntico, é o nosso caráter trabalhado, nossa interioridade trabalhada, para vencermos a nós mesmos, para vencermos as astutas ciladas do diabo e para vencer o sistema mundo com as suas ideologias. Então, não dá para ser seguidor do Mestre no modelo de santidade, de autenticidade, de vida comprometida com a verdade, se não for pelo poder do Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo quem gera no nosso interior o fruto do amor, como Gálatas capítulo 22, e esse amor se expande em diversas manifestações, como tem lá os 9 frutos do Espírito. E o Espírito Santo em nós forma o caráter de Cristo na nossa vida. Esse é o lema do Betel. Gálatas 4,19. Até que Cristo seja formado em vós. Nós não queremos formar o teólogo que sabe teologar ou missiologizar. Queremos o servo que sabe viver a vida de Jesus. Não um eu melhorado, não um testemunho dentro dos padrões da sociedade ou mesmo da igreja, da ética. É Cristo formado. Tem que ser no poder do Espírito Santo, porque o desafio é grande para vencermos a nós mesmos. Mas o ser produz o fazer. Não somos chamados primeiro para fazer, porque o fazer a obra de Deus não se limita a tarefas. É uma tarefa sim, mas não é apenas uma tarefa. É serviço,
Espírito. Sim, é serviço. Mas, antes de tudo, nós somos chamados para fazer a partir do ser. Porque aí estamos fazendo aquilo que o Senhor, através de nós, pode expressar-se ao mundo. E aí vem os dons do Espírito Santo, que as nossas antecessoras já falaram, e que nós sabemos muito bem. Os dons do Espírito Santo são dados à igreja para fazer a obra de Deus dentro do contexto onde Ele nos coloca, com o dom que Ele nos dá, dentro da vocação e do chamado para o qual Ele nos designou. Cada um tem sua função e cada um vai exercer o seu ministério, a sua missão, com o dom que Deus dá, no poder do Espírito Santo. Eu queria ler essa frase, né, do pacto, que eu achei ela tão forte, mas eu acredito, né, que nós estamos aqui sendo desafiados, e é isso mesmo, né, que a gente deve ouvir. John Stott diz: sem o testemunho do Espírito Santo em nós, nosso testemunho é inútil. Muito forte. É vão. Por quê? Porque expressamos ao mundo não aquilo que produzimos por nós mesmos, não aquilo que a educação nos torna, mas expressamos aquilo que Ele produz em nós, como virtudes, como valores e como dons da graça de Deus. Gosto muito de uma expressão de Tozer. Ele diz que a maior desgraça da igreja, se você não concordar, nós estamos aqui pensando que todos concordam com o que dizemos. Ele diz: a maior desgraça da igreja é que ela deixou de usar os dons para usar a capacidade natural de cada um. Meus amados, diante de tudo aquilo que a gente tem ouvido, vem a grande necessidade de sermos cheios do Espírito Santo, revestidos do poder do Espírito Santo. Stott diz: o Pentecostes foi um acontecimento missionário. O resto do livro de Atos é um desenrolar lógico daquele começo. Observamos encantados como o espírito missionário cria um povo missionário e envia em uma tarefa missionária. O Espírito Santo, ele nos capacita para ser e fazer. E ninguém pode questionar isso. Mas eu queria aproveitar um minutinho que eu tenho para dizer assim para vocês, irmãos, diante de tudo que eu ouvi, o Valdir sempre nos lembra uma coisa: Lausanne nasceu com tensões, e nós sabemos que temos tensões quando pensamos em todo o pacto de Lausanne. Porém, queridos, as tensões, elas não devem ser o foco da nossa preocupação. A nossa preocupação deve ser procurar compreender as tensões naquilo que nós podemos alinhar pelo poder do Espírito Santo, pela verdade bíblica,
para que as tensões sejam amenizadas. Como ele diz, não resolvidas, porque há diversidades de personalidade, diversidades de tradições, de teologia, mas uma verdade única deve prevalecer, é que todos nós, sejamos de igrejas pentecostais ou históricas, sejamos de qualquer linha teológica, todos nós confessamos que cremos no poder do Espírito Santo e que esse poder gera em nós o fazer, o ser e o fazer para a glória de Deus, e assim a gente possa caminhar no sopro do Espírito de Lausanne. Eu gosto disso, no sopro do Espírito de Lausanne. E eu queria pedir licença para fazer um convite para vocês. O Betel Brasileiro está completando 90 anos, agora em outubro, 28 a 1º de novembro. 90 anos de história. Milhares de alunos formados ao redor do mundo. Por quê, irmãos? Porque nossa missão de expandir o Evangelho nos chama para preparar e para enviar, dependendo do poder do Espírito Santo. Deus nos abençoe.